Muito bem, saudações, caríssimos internautas, caríssimos amigos, caríssimos moçambicanos, caríssimos cidadãos da bela pátria do Índico, que é o nosso belo Moçambique. Hoje vão nos perdoar, não é o dia habitual no qual nós fazemos no ar, não é o dia específico para a nossa interação convosco, caríssimos internautas, mas por motivos de força maior estivemos ausentes ontem na quarta-feira, no qual acabou estando no ar o programa do meu colega Paredes. Entretanto, agora vamos aos tópicos que irão marcar a nossa programação do dia de hoje. Primeiramente vamos falar da premiação deste homem que muitos têm verificado o seu trabalho. Estamos falando do Gabriel Júnior, que foi nomeado com o prêmio Luther King. Gabriel Júnior, este que tem se notabilizado como um verdadeiro filho deste país. Segundo, vamos falar dos motivos que têm causado acidentes nas vias públicas. Exatamente, queridos amados, vamos chapatear a questão dos acidentes que tem, na verdade, causado esses acidentes. O especialista terá aparecido e terá nos feito uma grandiosa revelação. Vocês ficarão a saber aqui no programa Voz do Povo. Terceiro, vamos falar também da questão da FACIM. Exatamente, a FACIM está aberto e já foi lançado plataformas para o melhoramento também das condições comerciais. Outro ponto de realce que também nós vamos abordar aqui é a questão da criminalidade. Vamos abordar dois eventos que falam da criminalidade. Primeiro, que fala de uma quadrilha, de uma quadrilha especializada no roubo de viaturas. Isso mesmo, roubo de viaturas. Esta quadrilha especializada no roubo de viaturas tem feito roubo de viaturas usando técnicas sofisticadas. E o segundo, vamos falar deste caso de 20 elementos que teriam feito um assalto no bar de Natiquiri, na província de Nampula. Depois vamos falar também dos assuntos internacionais. Agora sim, meus caríssimos moçambicanos, já deu o tópico daquilo que marca o nosso programa. Agora sim, vamos ao que interessa de fato. Eu dizia que agora sim vamos abordar o nosso primeiro tema. Gabriel Júnior foi reconhecido com o prêmio Luther King, o prêmio este que é atribuído a personalidades que têm atuado na arena social do nosso país. Diversas personalidades reagiram à nomeação de Gabriel Júnior a este prêmio. Vamos ao vídeo, a reportagem. Carrega, Malô, na janelinha, aliás, carrega na tela, isso sim, carrega na tela e vamos acompanhar esta nomeação do Gabriel Júnior. A noite da Gala Jetro em Maputo não foi apenas de consagração. Foi também de ecos e vozes que se levantaram em aplauso ao reconhecimento atribuído a Gabriel Júnior. Diversas personalidades de mérito testemunharam a entrega do prémio Martin Luther King Jr. e, com palavras carregadas de esperança, transformaram o momento em reflexão coletiva. Para o estilista e ativista King Levy, a distinção deve servir de bússola para a juventude. Que ele é uma inspiração, que nós como jovens devemos realmente seguir este passo, olhar para ele como luz, alguém que nos guia, alguém que vai abrindo portas não só para pessoas como eu, mas para todos os jovens, e está de parabéns. Recebemos esta notícia com muito orgulho e que ele nunca perca essa força de fazer o bem. A ativista social Farida Gulemo falou de união, sublinhando que este é o tempo de nos juntarmos em prol de uma sociedade mais justa. É uma honra e nós, como pessoas com deficiência, identificamos-nos
com a luta que ele está a fazer de reconhecer o valor das pessoas, a parte humana, o tratamento humano. E nós estamos interessados em colaborar e trabalhar com ele, ajudando a televisão de como abordar as temáticas ligadas à deficiência. Nós achamos que isto é uma honra, pela primeira vez na história, um moçambicano ser galardoado com um título desta natureza. Já esta ativista resumiu em poucas palavras aquilo que muitos sentiam no coração, o orgulho. As pessoas têm noção e dimensão do que é isto. Este é o grande problema. Quando tu tens um Ferrari em casa e não sabes para quem serve, você não vai valorizar. Nós temos um Gabriel Júnior que ganhou um super carro, que são poucos no mundo que têm isto. E sinto que é pouco valorizado. É o exemplo concreto daqueles que fazem muito neste país e pouco são dados. Se calhar devia ser TPC. Percebes? 2. Fico triste também quando os ativistas sociais deviam estar aqui presentes, poder acompanhar e apoiar aqui este trabalho, porque isto é prova de valor do ativismo. Naquela noite, a distinção recebida por Gabriel Júnior deixou de ser apenas dele, tornou-se um espelho de uma nação inteira que se revê nos valores da justiça, da fé e humanidade. Um prémio que não repousa nas mãos de um só homem, mas se espalha como luz sobre todos os que acreditam que a esperança é um dever. Muito bem, queridos, vimos ali a nomeação do PCA da TV Sucesso, Gabriel Júnior, que foi condecorado com o prêmio Martin Luther King Jr. E personalidades ali reagiram. Muitos reagiram de bom grado à nomeação de Gabriel Júnior. Estamos falando de jovens, estamos falando de ativistas, estamos falando de repórteres, estamos falando ali de diversas personalidades da arena nacional. Bem-aja esse prêmio para o Gabriel Júnior, é um homem que tem feito grande trabalho, é merecedor, é digno, é um jovem que tem feito, é um senhor que tem feito mudança para muitas vidas a nível nacional. Eu, como por exemplo, um jovem, também aproveito esse momento para felicitar ao Gabriel Júnior por este grandioso prêmio. Feliz, Gabriel Júnior, parabéns por ti e continue com esse bom coração. Agora sim, vamos mudar de papo, vamos também entrar no outro assunto, vamos falar da questão dos acidentes. Nos últimos anos, meus caríssimos, temos verificado muitos acidentes. E a questão que tem pairado no ar sempre tem sido a seguinte: afinal, será que são os motoristas os causadores dos acidentes? Será que é a velocidade que os motoristas têm empreendido nas suas viaturas que tem causado os acidentes? Ou será que são as vias de acesso que têm causado os acidentes? O especialista fez um trabalho apurativo e apurou que, na verdade, não são os motoristas, não é a habilitação dos motoristas, mas sim são as vias de acesso que encontram-se em mau estado para a transitabilidade dos utentes, o que acaba causando esses aparatosos acidentes que têm ceifado vidas humanas. E é com isso que vamos acompanhar agora a nota de reportagem que explica com exatidão este posicionamento, este apuramento feito por este especialista. Acompanhe a reportagem e voltamos para chapatear, para chamuquear mais assuntos aqui no Voz do Povo. Estamos na zona de Maluanga, aqui no distrito da Maguissa, local que foi palco do acidente fatal que vitimou 32 pessoas em 2021. No entanto, há outro elemento a contar, para além dos erros humanos. A qualidade da via não concorre para a ocorrência de acidentes fatais? Acompanhemos.
estrada em péssimas condições que obrigam o condutor a fugir de depressões e buracos e depois é acidentado. Mas, portanto, nós temos que fazer uma paragem e pensar o que é que nós temos que fazer, o que é que está a falhar. É fácil atirar culpas para o condutor, que é o elo mais fraco, mas nós perguntamos, os senhores, a nossa polícia, os nossos dirigentes, os nossos governantes que deviam gerir isto de forma científica, não o estão a fazer. Portanto, enquanto continuarmos a gerir a segurança rodoviária com soluções pontuais, nunca vamos lá chegar. Um argumento secundado pelos automobilistas que afirmam que o erro humano ocorre porque a estrada dificulta a condução devido a buracos e inclinações que tornam a N1 perigosa. Essa estrada não merece para a gente andar nessa estrada de como está. Você está feliz quando já chegou onde vai. Aliás, não devia ser primeiro as portagens, devia ser primeiro estrada, depois portagens. A estrada tem buracos, tem, posso dizer que, tipo saltos, e a estrada não está sinalizada e contribui muito para que os acidentes aconteçam. É muito difícil conduzir nesses sítios. Os transportadores interprovinciais enumeram alguns troços considerados perigosos. Cruzamento de Chinavane até Manhissa, completamente. Essa estrada não está boa. É o que está mais pior. São zonas perigosas e a estrada está pior, estragada. Eram 6, 7 horas de tempo andando a seguir o código da estrada. Mas hoje em dia, que a estrada não está boa, você acaba 7, 8, 9, mesmo 10 horas de tempo. Para lá, não faz sentido que a N1 continue em estado crítico com tanto dinheiro contribuído para melhoramento da mesma pelo cidadão. É também disso uma falha do nosso governo, quando não consegue nem sequer pôr a Estrada Nacional número 1. Há anos que andamos nisto, mas cobra-se taxas, temos portagens, temos impostos que pagamos por ter automóvel, tudo isso, impostelo, por aí fora. A Estrada Nacional número 1 devia estar em condições. E é das estradas mais traiçoeiras que há em Moçambique. Já sabemos que a causa principal dos acidentes é mau comportamento dos condutores. Qual é a estratégia que o país tem para combater isto? Como é que vamos educá-los? Okay? Então é preciso trazer estratégias. Lala sublinha que 30% dos acidentes de viação fatais que ocorrem na N1 resultam das precárias condições em que a via se encontra. Olha, para mim, concorre na ordem, se não me engano, dos 30%. Ok. Há quem diga que uma estrada perigosa diminui os acidentes porque as pessoas têm que andar com mais cuidado. Mas isso é para aqueles que andam lá todos os dias. Para aqueles que andam esporadicamente, não estão à espera dessas armadilhas porque elas não estão sinalizadas. Na verdade, é vergonhoso que nós tenhamos anos e anos a fio. Há mais de 10 anos que este problema da Estrada Nacional número 1 existe e não temos capacidade para resolver um problema como este. Como é que nós queremos falar de segurança rodoviária? Não pode ser. As coisas estão a falhar. O edil da Manhissa, Alexandre Munguambi, confirma que a qualidade da N1 precisa ser melhorada por ser um dos fatores que concorre para o registro de acidentes fatais, como o que aconteceu na Maluana e na zona do rio Incoluane. Este último que ceifou a vida de 26 pessoas. É facto que a estrada tem alguns defeitos. Em alguns pontos. Algumas, depois de longa condução, chegam aqui cansados, encontram também defeito na estrada e não conseguem, de facto, assegurar o volante e em alguns momentos, estrada precária em alguns pontos. E isso tudo são condições ótimas para acontecer acidentes. Munguambi sublinha que os acidentes ocorrem porque alguns condutores, mesmo sabendo que a qualidade da N1 não é boa, estes insistem em exceder a velocidade. Ainda nesta estrada, com esses defeitos de buraco, há pessoas que ainda esticam. Há pessoas ainda que querem fazer ultrapassagem em condições extremamente difíceis. Querem ultrapassar 2, 3 viaturas, às vezes não. A perceber-se que não há espaço suficiente para fazer ultrapassagem, ainda tenta fazer ultrapassagem, acaba acidentando. Não apenas o erro humano é que é um dos fatores essenciais para a ocorrência de acidentes de viação, mas também a qualidade da estrada. Referimos-nos ao desnível da via de acesso, a sinalização e também as passadeiras, que são fatores essenciais para garantir a segurança rodoviária. Por exemplo, na cidade de Maputo,
foram registrados decorrente de acidentes de viação 1.912 vítimas, das quais 501 vítimas resultaram em óbito no período 2020-2024. Caso para dizer, há muito trabalho por ser feito para travar a onda de óbitos na Estrada Nacional número 1. Dados do Comando da Polícia da República de Moçambique, na cidade de Maputo, compilados no presente ano pelo Instituto Nacional de Estatística, referem que em 2024 foram registrados 134 acidentes de viação, contra 178 de igual período de 2023, que corresponde a uma redução em 24,7%. No global, foram registrados, no período 2020-2024, 964 acidentes de viação na cidade de Maputo. Parte dos acidentes relacionados com as precárias condições das vias de acesso. Então vimos, vimos o que tem causado os nossos acidentes nas nossas vias públicas. Vimos e ouvimos o especialista a falar deste assunto. Muito bem, acompanhamos ali, mas há um outro caso, senhores, que preocupa. Há outro caso, senhores, que temos que chacotear com veemência aqui no programa Voz do Povo. A Comissão Parlamentar de Assuntos de Justiça e Religiosos constatou que há reclusos, escutem bem o que eu estou falando, há reclusos que já expirou a sua pena, já cumpriram a sua pena, mas ainda encontram-se detidos, ainda encontram-se nas celas. Senhoras e senhores, que país em que nós estamos afinal? Em que cenário estadual está o nosso país? Homens que já cumpriram com o seu dever de estar na prisão, já comeram feijão em cima demais, já comeram mandioca demais, já usaram laranjinha demais, mas ainda lhes querem dar compensação. É como se estivéssemos numa partida de futebol. Jogamos 90 minutos, ainda nos dão mais 10. É crítico isso, senhores. Isto é lamentável. Nós temos que cortar isso. Esta comissão tem que trabalhar para apurar mais isso. E se de fato esses senhores estão presos, devem ser libertos, devem ser repostos à liberdade. Vamos trabalhar esse vídeo e vamos à reportagem e também depois vamos ao intervalo. Após o intervalo, voltamos para chacotear mais assuntos aqui no Voz do Povo. Carrega o vídeo e vamos ao intervalo. Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais e Direitos Humanos e de Legalidade denunciou a existência de reclusos que já cumpriram as suas penas, mas que continuam detidos na Penitenciária Regional Norte. Da penitenciária, constatamos algumas situações de prisões expiradas, que é quando a pessoa já cumpriu a pena, mas permanece na cadeia. E salvo o contraditório que ainda pode acontecer pelos órgãos da Administração da Justiça. E mais, denotamos que parece-nos que há muitos detidos que não estão em condições de saúde, pelo menos aparentemente boas, o que requer o maior esforço da penitenciária naquilo que é a gestão e a separação dos detidos e também a gestão médica e medicamentosa destes mesmos detidos. Segundo o chefe da comissão, Elísio de Souza, a situação constitui uma grande violação da legalidade, motivo pelo qual foram dadas recomendações às autoridades competentes para a reposição imediata da justiça. Mas desde lá já recomendamos que estes órgãos pudessem rapidamente repor a legalidade, que é devolver a liberdade a quem já cumpriu a sua pena. Apesar das irregularidades apontadas, nem tudo é negativo. A penitenciária de Quamba, na província de Niassa, entrou para as estatísticas com uma das unidades prisionais mais organizadas
Muito bem, voltamos após o nosso curto intervalo, no qual nós prometemos que íamos ao intervalo e voltamos. E agora, senhoras e senhores, nós vamos abordar um tema crítico que apoquenta a nossa sociedade, que castiga de tal forma os nossos utentes, que tem a ver com a criminalidade. Foram detidos uma quadrilha especializada no roubo de viaturas, conforme havíamos citado na introdução do nosso programa. Este grupo usa técnicas especializadas, como por exemplo furto de chaves, aparelhos de cilindrar, abrir viaturas sem que o proprietário se aperceba. Esta quadrilha teria sido detida pela Polícia da República de Moçambique a exercer este ato de roubo. E ainda na província de Nampula, também no bairro de Natiquir, 20 elementos seriam surpreendidos e visitados na Calada de Norte 2 residências. Teriam roubado telemóveis, roubado dinheiro, entre outros adereços pertencentes àquelas 2 famílias. Vamos carregar em simultâneo esses 2 vídeos e voltamos para chacoalhar outros assuntos de relevância. Mas uma coisa que eu gostaria de dizer aqui é que esta situação de roubo, esta situação de quadrilhas está a preocupar a nossa polícia. Estamos a viver um sistemático filme de caça-ladrão, polícia contra ladrão. É crítico. Vamos chacoalhar esses 2 vídeos e voltamos para trazer mais informações. Carrega o vídeo e depois voltamos já. A porta-voz do Cernic na província de Maputo, Judita Alexandre, garantiu não haver dúvidas sobre o envolvimento dos detidos, sublinhando que o automóvel e o dispositivo de bloqueio de rastreamento foram apreendidos em flagrante. Os indivíduos foram detidos porque já havia um mandado de busca e captura dos mesmos, porque eles estavam à mão. Apesar disso, os acusados negam qualquer ligação ao crime. Um deles admitiu que já pertenceu a uma rede de roubo de carros, sobretudo no mercado sul-africano, mas garante ter abandonado a prática para se dedicar a uma oficina de bate-chapas e que por este motivo foi associado. Então, como é que foi detido? Por que veio parar? Eu fui detido em janeiro, eu tenho uma oficina em Milutante. Eu fui detido em janeiro, porque vinha para ali para a minha oficina se reparar carro, dava carro, como tenho oficina de cavalo. Só que um dia, certo dia, naquilo de eu pedir mulher, ele estava a se transportar num carro roubado, eu não sabia. Dizer que não está ligado a nenhum grupo que rouba viaturas? E já estive há muito tempo, já não estou nisso, estou a trabalhar numa oficina agora, não estou relacionado. Outro suspeito, apontado como que estava na posse do carro recuperado, afirma que o veículo pertence ao seu pai e que está a ser injustamente acusado. A viatura em causa lhe pertence? Pode nos esclarecer sobre a viatura? Os documentos também estão ali dentro. Ontem mesmo eles verificaram, está tudo legal. Então, está aqui por engano? Sim, chefe. Já o terceiro detido, em discurso contraditório, alega que o Cernic estaria a proteger os verdadeiros criminosos e que a detenção dos 3 indivíduos seria apenas um pretexto. Nós não somos ladrões de viatura. O ladrão de viatura, eles sabem onde que ele está. Os agentes do Cernic conhecem onde que está essa pessoa. Colaboram com ele. Quem é essa pessoa? Não conhece, chama-se o nome, chama-se Max, assim. Sim. Então, conhece essa pessoa também? Quem? O senhor? Eu não conheço porque nunca fez a parte de ser meu amigo, né? Eu apenas conheci naquele dia quando me aprenderam na oficina dele. Mas como é que sabe que é o Max que rouba a viatura? Claramente o nome, né? O Serviço Nacional de Investigação Criminal avança que, enquanto decorrem os trâmites legais para a prisão preventiva, prosseguem investigações para desmantelar outros grupos ligados à mesma prática criminosa. No bairro de Natiquir, unidade comunal da Pedreira, vive-se agora momentos de terror por conta de um grupo denominado G15. O suposto grupo 15 desta vez escalou estas 2 residências que ficam no mesmo quintal. Segundo as vítimas, foi por volta das 23 horas de ontem, terça-feira, que os miliantes destruíram parcialmente as paredes das 2 casas e introduziram-se no interior, onde exigiram dinheiro e telemóveis. Foi nesta parede que os meliantes conseguiram introduzir-se ao interior, depois de destruir, recolheram telemóveis, valores e colocaram-se em fuga. Eu quando vi eles, como não é a primeira vez a vir me visitar,
Eu logo vi que aqui não tinha como não tentar negociar com eles. E aí eu perguntei a eles, meus irmãos, qual é o motivo da visita? Eles falaram que você sabe, nós queremos dinheiro. Eu tirei o pouco que tinha, tirei da janela, eles receberam, contaram, alegaram que era pouco. Eu falei que era o único dinheiro que eu tinha. Trancaram, levaram os telefones, pararam na sala, começaram a querer saber quanto saldo que eu tinha na minha conta mola. Eu falei que na minha conta mola só tenho um valor de 8.900 e alguma coisa. Pediram a senha do Emola, pediram o código para abrir o meu telefone, o telefone da minha esposa, o telefone do meu irmão. Eu falei que o único código que dei era acessível para acessar a todos os telefones. A ação do G15 assustou as famílias que se encontravam no interior da casa. Muito assustador mesmo. Depois daí apanhou sono? Não, nós chegamos de dormir. A situação de criminalidade volta depois da paralisação das patrulhas que eram feitas pelos jovens da zona. Porque tínhamos intervenientes de comunitários, mas depois de um tempo eles pararam. Sim, e depois deles pararem, e estão a retomar novamente. Então a situação volta depois dos comunitários terminarem de fazerem patrulha? Sim. A onda de assaltos tem gerado grande preocupação entre os residentes de Natiquir, que pedem maior vigilância policial para garantir a segurança da população. Antes de ontem assaltaram mais de 3-4 casas. E sem medo ontem também, até por volta das 23 e tal. Todos nós acordamos, mas como socorrer nós não tínhamos. Entraram nesta casa, vieram lá embaixo, até catanaram um jovem. Então nós não temos segurança, estamos a pedir apoio mesmo. Muito bem, voltamos depois de acompanhar essas duas notas de reportagem que falam da criminalidade. Agora sim, vamos aos outros assuntos. Foi lançada a campanha da vacina em Maracuene, Ricacha, no qual até o Presidente da República esteve lá e foi criada uma plataforma para o desenvolvimento das nossas pequenas e médias empresas. Carrega o vídeo e voltamos para chacoalhar outros assuntos. A 60ª edição da FACIM marca o início de um novo paradigma para os pequenos e médios empresários, com o lançamento do Fundo de Garantia Mutuária. O instrumento foi lançado nesta segunda-feira pelo Presidente da República, Daniel Chapo, e conta com o financiamento do Banco Mundial, num valor de $40 milhões, para suprir a falta de colaterais e as altas taxas de juro, que representam uma enorme barreira para as PMEs. Reagindo ao lançamento, o presidente da CTA, Álvaro Massingue, disse que o instrumento vai facilitar aos pequenos e médios empresários a competirem usando as garantias mutuárias para as suas operações. Como todos sabem, as empresas, sobretudo as pequenas e médias empresas, enfrentam dificuldades de financiamento por falta de colaterais nas suas operações. Daí que este instrumento vem facilitar aquilo que é a vida dos nossos empresários, do ponto de vista de conseguirem competir usando as garantias mutuárias para as operações das suas empresas. O vice-presidente da Câmara do Comércio, Joaquim Dai, mostra-se expectante em conhecer os mecanismos a serem usados para apoiar e financiar as PMEs e prevê um impacto positivo com a sua efetivação. O que nós precisamos de saber como é que o mecanismo vai ser usado para identificar e apoiar e financiar essas empresas em tempo útil, porque haver o valor e que se ele demorar para chegar às empresas também não ajuda. Mas a existência de um fundo de garantia, um fundo mutuário, é uma coisa muito interessante para nós, para as empresas, e eu acredito que vai ter um impacto muito grande, no sentido em que as empresas vão ter uma outra fonte de financiamento, uma vez que os bancos no nosso país também têm suas limitações. Para o economista Clésio Foia, este mecanismo, que se enquadra no pacote de medidas de aceleração económica introduzido há 3 anos, vai aliviar a vida dos pequenos e médios empresários no acesso ao financiamento. E este mecanismo de financiamento visa reduzir a desfasagem, por um lado, entre os mecanismos formais de acesso ao financiamento, não é? Falo, por exemplo, da banca tradicional,
que tem aqui certo ceticismo em conceder crédito às pequenas e médias empresas, porque essas não oferecem colaterais, portanto, aquilo que se dizia por garantias, não é? E vai aqui naturalmente aliviar este segmento, vai aliviar essa desfasagem, porque vai potencializar para que as empresas possam aceder a custos de forma mais barata. Durante o lançamento deste fundo, o chefe de Estado, Daniel Chapo, fez questão de enaltecer a adesão de bancos a esta iniciativa, encorajando outras instituições financeiras a seguirem o mesmo diapasão. A que nós também temos aqui é que a Alemanha, o país dos germânicos, irá gastar anualmente cerca de 6 mil milhões de euros em apoio à Ucrânia. A Ucrânia é um país que encontra-se em guerra e tem vindo a precisar dos seus aliados, dos seus apoiantes para lhe apoiar. O ministro das Finanças e vice-chanceler alemão, Lars Klingbeil, revelou que Berlim irá fornecer à Ucrânia 9 mil milhões de euros por ano nos próximos anos. Durante uma reunião com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em Kiev, Klingbeil prometeu que o governo alemão não se esquivaria a dar garantias de segurança à Ucrânia. O ministro alemão considera que o reforço do exército ucraniano é de importância crucial. Ich will noch mal betonen, dass ich der festen Überzeugung bin, dass die Menschen in der Ukraine sich den Frieden wünschen und wahrscheinlich niemand so sehr wie die Menschen in der Ukraine. Und trotzdem dürfen wir nicht naiv sein. Und deswegen das Szenario, der Krieg geht weiter, ist aus deutscher Sicht jetzt ein Stück weit auch damit finanziell abgesichert, dass wir auch in der mittelfristigen Finanzplanung die militärische Unterstützung für die Ukraine bei 8,5 Milliarden fest, plus eben die. Klingbeil também se reuniu com o ministro das Finanças ucraniano, Sergei Marchenko, para discutir a garantia de recursos financeiros suficientes para a Ucrânia em 2026. Desde 2022, a Alemanha concedeu 50 mil milhões de euros de apoio orçamental direto à Ucrânia. No domingo, a Alemanha e a Noruega também anunciaram que iriam financiar conjuntamente 2 sistemas de defesa aérea Patriot para a Ucrânia. A penúltima notícia de hoje é a seguinte: mais de 2 pessoas morreram e 33 pessoas ficaram feridas após o ataque russo na região leste da Ucrânia, que acabou mesmo causando este fatídico acidente mortal naquele país da Europa. Há poucas dúvidas sobre a violência de mais uma vaga de ataques noturnos russos. Esta aldeia, na região de Sumy, foi um dos locais visados pela última ofensiva do país. Os últimos ataques russos contra o território mataram 2 pessoas e feriram pelo menos outras 33, segundo informaram as autoridades regionais na segunda-feira. Uma idosa foi morta num ataque à cidade de Kupiansk, em Kharkiv, e outra pessoa morreu na região de Dnipropetrovsk. 12 ночі почалось. Дома ми спали, а то потім почалися прильоти. І от у нас одній двір. Якраз пряме попадання. І зразу криша зайнялася, вікна полетіли, ми двері повиривали, ми єлі вискочили. Телефон згорів, паспорт згорів. Documentos, все в хаті вигоріли, абсолютно все, не осталося нічого. A Força Aérea Ucraniana informou que cerca de 76 dos 104 drones, incluindo drones de ataque tipo Shahed e drones de engodo lançados pela Rússia durante a noite, foram abatidos. Os ataques ocorrem depois da Ucrânia ter assinalado no domingo 34 anos de independência da União Soviética e numa altura em que aumentou a diplomacia centrada nos esforços para colocar fim à guerra total da Rússia contra o país vizinho, que já vai no seu 4 ano. E para finalizar as nossas notícias, meus caríssimos amados, falamos desse acidente ambiental, esta catástrofe ambiental. Petróleo, derramamento de petróleo destrói ou prejudica a vida dos moradores de Gardoni, na Hungria. Senhoras e senhores, com isso queremos dizer que o uso indeciso de combustíveis acaba mesmo trazendo tragédias para a nossa sociedade. Carrega o vídeo e voltamos para nos despedir.
produzir menos leite, a água dos poços tornou-se imprópria para consumo e um bairro de férias inteiro transformou-se numa zona operacional. É esta a dimensão da devastação causada pelo derrame de petróleo em Gardoni. A empresa MOL acabou por descobrir que o oleoduto entre Budapeste e Pest tinha sido danificado. Mais tarde veio a saber-se que a companhia petrolífera húngara já tinha conhecimento do defeito há 40 dias, mas minimizou a gravidade e não suspendeu o transporte. Nagy kérdés, hogy a sérülés felfedezését követően miért folyt le vagy szállítódott át több mint 200 000 liter üzemanyag ezen a termékvezetéken, tudván, hogy sérülés van a rendszerben. A empresa alegou que a área continha poucos residentes, pelo que se recusou a efetuar a substituição do solo. Em vez disso, decidiu conter a poluição num raio de 50 metros com uma barreira subterrânea de betão. Meg lehet nézni például a Fekete Holstein tehenünkön, annak tudni kéne most jelen pillanatban 25-30 liter tejet, jelen pillanatban 8 liter tejet dob le naponta. Hát a látvány is magáért beszél, tehát egyszerűen stresszelnek a tehenek. A obra apenas oferece proteção até 50 metros, enquanto a quinta da família de Victor fica a 54 metros da contaminação. Por isso, a empresa húngara não lhes oferece qualquer apoio, apesar da família ter agora mais custos. Viktorék minden nap mintát vesznek a kútból és feliratozzák azt. Ezzel látszik, hogy tegnap húzták ki. Ha megszagoljuk, továbbra is érződik ez a gázolajszag, az aljára pedig leült ez a homokos, iszapos anyag. Além disso, o barulho da construção deixou as aves e o gado estressados, o que levou a uma diminuição da produção de ovos e leite. Alguns animais chegaram mesmo a morrer. A família já vendeu o carro para manter a quinta a funcionar, mas nem isso foi suficiente. Valószínű, hogy ebből fakadóan lettek idénre a disznóknál halvaszületés, a kecskéknél elvetélés, illetve szintén halvaszületés, az, hogy a fűrjállományom elpusztult. A família quer deixar o local, mas a empresa recusa-se a apoiá-la. Resta-lhes apenas o litígio e o desespero. Muito bem, voltamos depois dessa síntese informativa, estamos para nos despedir. Esse é o momento que ninguém gosta, mas é o momento de dizer adeus. Agradeço a todos, mais uma vez, que têm apoiado a ASTV News, a TV Amaterasu, e agradeço a todos que têm assistido, têm visualizado a nossa programação. Hoje não serei extensivo nos agradecimentos, agradeço a todos, sem extensão, sem citar nomes, sem ali, blá blá blá, blá blá blá. Eu sou Elidio Júlio Mambo, mais conhecido na arena do jornalismo como Elidio Hernandes, esse é meu pseudônimo. Agradeço a todos e fiquem com Deus. Continuem na programação e continuem a acompanhar as programações da ASTV News. Fiquem com Deus, até a próxima edição do Voz do Povo. Mas mesmo assim, não deixem de acompanhar, porque ainda teremos o programa Personalidades com Antônio Paredes e também teremos a programação de Hora News no sábado comigo e com o Antônio Paredes. Até lá, fico com Deus, até a próxima edição.